Como é que vocês estão, queridos? Ótima quinta-feira a todos vocês. Hoje nós iremos repreender o espírito invejoso. Vamos falar um pouquinho sobre as consequências de uma pessoa ser invejada, o que isso pode gerar, né? O que pode trazer para a vida dessa pessoa essa inveja, se ela não repreender, se ela não cancelar. Na Bíblia fala do primeiro homicídio, que está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 8, né? Sobre Caim e Abel. Ali, querido, fala-se sobre o espírito invejoso e o espírito de falsidade. Nós devemos atentar-se a isso. Muitas vezes, pessoas que estão longe de você, perto de você, têm inveja e são falsas com você, conversam com você, mas com falsidade, tramando, projetando contra a sua vida. E você, na inocência do seu coração, acredita nessas pessoas, né? Olha para você ver. Olha que interessante. Eu sempre gosto de relatar sobre rei Saul e rei Davi. A inveja estava tão extrema de Davi que Saul tentou contra a vida de Davi. Jogou a lança por 2 vezes no rei Davi, só que ele desviou. Ele tinha o espírito do Criador e desviou. Olha o que aconteceu no livro de Gênesis, capítulo 8. Capítulo 4, versículo 8. O primeiro homicídio da Bíblia. Ele aconteceu por causa de inveja. Olha que interessante, por causa de inveja, né? Caim e Abel eram 2 irmãos, né? 2 irmãos. Hoje, quem que representa Caim? São os filhos das potestades. São a geração, né? A geração daqueles que rejeitam a presença do Criador, que não querem compromisso e que estão na terra lançando terror, destruindo vidas, né? Na maldade. E tem a geração de Abel, que representa o povo do Criador, aqueles que se voltam ao arrependimento, aqueles que aceitam Yahshua Mashiach, aqueles que tentam viver uma vida em retidão, né? Em retidão, em obediência e temor ao Criador. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Caim e Abel. Vou dar uma pincelada, depois a gente vai meditar, vai fazer a leitura do Salmo 12 e, consequentemente, se der tempo, nós vamos fazer sobre o Salmo 91. Quebrando toda a influência de espírito de invejoso, espírito de cobiça e espírito de falsidade. Se porventura tem alguém com mau propósito no seu coração, próximo de você, que o Criador venha tirar, eliminar do seu estrado, da sua rota. Assim seja? Bora lá. Vamos falar sobre o Caim e Abel. Eram 2 irmãos. Um servia o Criador, o outro não. Era relaxado, fazia as coisas, ia fazer as ofertas para o Criador, fazia de qualquer jeito, não tinha temor, não tinha reverência. Ao contrário de Abel, era obediente ao pai, obediente ao Criador, e tudo que ele fazia pensando na primícia como Criador, em agradar ao Criador, ao contrário do irmão. Certa feita, conta-se que na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 8 adiante, que eles fizeram uma oferta e o Criador agradou-se mais da oferta de Abel do que de Caim. Por quê? Por causa da obediência, por causa do temor, por causa do cuidado que ele teve para ofertar ao Criador. Aconteceu que Caim ficou extremamente enfurecido porque ele ganhou o favor do Criador, ganhou a graça do Criador. O Criador escolheu a oferta de Abel e não de Caim. Isso foi o ponto ápice para Caim se rebelar contra o irmão. Olha como ele usou o espírito da inveja, que ele ficou com inveja porque o Criador escolheu o seu irmão Abel e não ele. E a inveja foi tão extrema que o que ele fez? Ele fez a malícia, a falsidade de convidar o irmão para ir para o campo com ele, para passear, e quando o irmão foi ao campo, acontece o quê? Ele pegou o irmão de surpresa e matou o irmão, né? Depois o Criador foi atrás de Caim e falou: cadê Abel? Aí ele, na maior falsidade ainda com o Criador, porque o Criador não tem como nós escondermos nada dele. Eu sou o guardador, sou vigilante do meu irmão, né? Eu sou protetor do meu irmão, por acaso? Aí o Criador diz para ele: a terra clama pelo sangue de Abel, Caim. O que você fez com Abel? Sendo o Criador, já sabendo que ele já tinha tirado a vida de Abel. E o Criador, com isso, lançou uma maldição nele tão grande que falou que aqueles que matassem ele seriam amaldiçoados 7 vezes mais, 70 vezes mais, enfim. Por quê? Que ele ficaria na terra como um fugitivo e como um vagabundo, que ele está na Bíblia, tá? Então, para você ver como essa geração de Caim está nos dias de hoje, vive circulando pela terra, lançando terror e destruindo com espírito de malandragem, com espírito que conforme está na Bíblia, né, esse espírito perverso, fazendo atrocidades, destruindo vida, destruindo famílias. Então, muitas tragédias, muitas coisas que estão acontecendo, é porque muitas das pessoas, o Criador dá revelação,
dar discernimento espiritual, dar sonho, e elas não conseguem entender. Quando você começar a sonhar com muitas cobras, mas muitas cobras enrolando em cobra, significa que você está sendo atacado espiritualmente por inveja, que tem pessoas que estão longe ou perto de você, que está extremamente com inveja de você, desejando o seu mal, né? Com espírito de falsidade, às vezes até conversa com você, te trata bem, mas ainda assim há uma inveja encostada, há um encosto do espírito maligno de inveja sobre essa vida dessa pessoa, sobre o coração dessa pessoa, e ela quer o seu mal. Porque o invejoso, o que acontece com o invejoso? Ele quer te ver bem, entre aspas, mas ele não quer que você seja melhor do que ele. E não somente isso, o invejoso, ele nunca fica feliz com as suas conquistas. Quando você realiza alguma coisa, quando o Criador te dá sabedoria para você fazer alguma coisa, para você criar, o invejoso sempre ele vai criticar. A primeira coisa que vai fazer é criticar, vai pôr um defeito. Se ele não pode contestar aquilo que você está fazendo, você não pode te aplaudir, te dar os parabéns, ele vai falar alguma coisa negativa, alguma coisa destrutiva para te deixar para baixo. Porque esse é o invejoso, o espírito invejoso, ele trabalha dessa forma. Ele trabalha com a forma de destruir, de rejeitar, de tentar te envergonhar diante das pessoas. Geralmente, isso está dentro da parentela. Você pode olhar, observar. Sempre tem um parente que ele é invejoso. Sempre tem um parente. Que ele, não, Érica, sempre vai existir um parente próximo, um amigo próximo, que você vai fazer alguma coisa, vai conquistar alguma coisa, vai criar alguma coisa, e a pessoa vai falar, não vai dar certo, isso aí é de não sei o que, isso aí é não sei o que, você tá doido. Geralmente, a primeira coisa que os invejosos vão falar é o seguinte, você tá doido. Depois, isso é outra coisa, você é doido, você tá doido. Aí depois eles vão começar a te observar, ao que vê que as coisas estão fluindo, aí o que eles vão fazer? A hora que você chegou lá, ele vai chegar com a tapinha nas costas e falar, eu sabia que você conseguiria, eu tinha certeza que ia dar certo, sendo que o tempo inteiro, o tempo todo ele foi contra. O tempo todo ele foi contra, o tempo todo ele puxou você para trás. E o invejoso, ele sempre quer ter muito controle da sua vida. Muito. Ele quer controlar os seus passos, ele quer controlar com quem você anda, com quem você trabalha, ele quer controlar quem são a sua rede de relacionamentos, ele quer controlar as suas conversas, ouvir, saber. Ele quer ser os olhos, né? Se ele não pode ser os seus olhos, ele tenta colocar alguém para ser os olhos dele, para te monitorar, para te vigiar, para saber da sua vida. E se você é daquele tipo de pessoas que confia, tem uma inocência no coração, você certamente vai sofrer mais. Por quê? Porque você abre o seu coração e fala. É aí que está o erro de falarmos com pessoas que não estão na mesma energia, que não estão no mesmo propósito que nós. Entenda-se? Então, para hoje, nós iremos neutralizar o espírito invejoso, o espírito destruidor, o espírito de morte, né? Porque a inveja ela pode causar morte, destruição, caos, ela pode causar escassez, ela pode causar ruínas, brigas, contendas, confusão, até enfermidades. É gravíssimo, querido. Então você tem que levantar em batalha espiritual, repreendendo esse espírito invejoso, porque é o espírito de Caim, a geração de Caim que está atuando na terra, com espíritos malignos que acorrentam essas pessoas e elas lançam maldade no coração delas, endurecem o coração delas e elas não conseguem ser felizes vendo você feliz. Para a felicidade dessas pessoas, dessa geração de Caim, desses espíritos imundos que abduzem pessoas, é te ver destruído, é te ver caindo, é te ver sofrendo, é te ver chorando. Quando elas veem que você está passando dificuldade, quando esses invejosos veem que você está caindo, que as coisas que a palavra, viu o que eu falei, aconteceu, sabe? Fica o tempo inteiro maldizendo, só que não sabe o invejoso que tudo que ele planta, ele colhe. Cedo ou tarde? Não, no momento certo. Então ele deseja a queda de uma pessoa que é inocente, que confia nele, até ajuda ele. E o que ele faz? Ele deseja o mal, fica com os olhos arregalados em cima das coisas da pessoa. E o que acontece? Aí vem a destruição sobre quem? Sobre ele. Porque o justo, a palavra do Criador diz, o meu justo pode até cair, mas não ficará prostrado. Bora lá fazer a leitura do Salmo 12, para repreendermos o espírito de inveja e de cobiça contra as nossas vidas, e que todo o espírito de inveja, todo o espírito de calúnia, de difamação, de falso testemunho, que seja bloqueado, seja neutralizado no nome de Yahshua Mashiach. Bora lá. Aqui no Salmo, Davi, ele fala sobre a falsidade do homem e a verdade do Criador.
Então, nós temos que atentar para isso. O homem é falso, o homem é mentiroso, o homem, ele anda conforme os seus interesses. Homem que eu digo é homem, mulheres, entre outros, tá, queridos? Então, vamos lá. Salvai-nos, Iau, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada dia um fala falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Criador cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos. Quem é o Criador sobre nós? Ele duvida da existência do Criador, o invejoso. Ele acha que os seus atos, que a sua maldade irá prevalecer acerca do Criador. Ou seja, que o Criador não poderá impedir ou quebrar uma influência da maldição que ele lançar sobre uma vida, sobre a casa. Né? Então, quando o ímpio, o invejoso lança sobre a vida de um inocente, vai cair, vai ficar amarrado, vai ficar travado, vai ficar na miséria, vai ficar na minha dependência. Sabe o que o Criador reverte? Ele diz, não vai ficar caído, não vai ficar amarrado, não vai ficar na sua dependência, vai ficar na minha dependência, que eu sou dono do ouro e da prata. Não vai ficar triste, vai ficar feliz. Tudo o contrário que o ímpio nos deseja, a maldição dele, quando você tem temor ao Criador, se transforma em bênçãos. Em bênçãos, essas bênçãos, elas se frutificam, elas crescem, elas expandem, elas são abundantes e prósperas. Então, tenha consciência disso. Se você quer ser bem-aventurado, ou seja, se você quer ser feliz, afasta do mal. Afasta de não sentar na mesa dos escarnecedores. O Salmo 1 fala isso. O que é sentar na mesa dos escarnecedores? É sentar-se com ambientes contaminados, com pessoas contaminadas, com corações contaminados, né? Evitar essas pessoas o máximo que você puder. Evitar. Mas se não tiver jeito, ore antes, fale menos, coloque um zip na boca e evite de falar dos seus planos, dos seus projetos com pessoas invejosas. Né? Que tudo que nós façamos seja para a glória e exaltação do nosso Criador. Que a Ele tudo vê, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e sabe de todas as coisas. Continuando para finalizar. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Criador. Porém em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Criador são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Iau, dessa geração, os livrará para sempre. É geração de Caim. Iau nos guardará dessa geração de Caim. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Então os ímpios, eles estão por todas as partes. Eles estão por todos os lados. Isso inclui dentro da própria parentela. Isso inclui dentro da própria cidade, dentro da própria vizinhança. Isso inclui dentro do seu próprio local de trabalho. E tem ímpios circulando, tem transgressores no meio, né? Você tem que ser sábio, ter discernimento espiritual para conseguir mapear essas situações. Querido, há invejas que você consegue identificar não apenas pelo falar das palavras debochantes dos invejosos, mas pelos olhares, pelos torcidos de beiço, pelos repuxos, pelas levantar dos olhos. Porque há formas de se falar não apenas verbal, falando, mas há formas de falar não verbal. O corpo fala até mais do que a própria boca. Então, se você estiver ao lado de um invejoso, de repente ele não vai ter coragem de falar diretamente, mas ele vai jogar indiretas, ele vai dar insinuações com a boca, vai baixar a cabeça, vai coçar a cabeça, vai ficar triste, vai ficar depressivo diante de uma conquista sua. Isso é fato. Entenda-se como isso é interessante. Vamos meditar. Vamos ver se eu consigo fazer o Salmo 121, repreendendo as pragas e as maldições lançadas, e finalizarmos com o Salmo 91, tá? Aí a gente completa, faz um fechadão em tudo, né? Repreendendo o espírito invejoso e as palavras malditas que saem da boca dos ímpios, dos invejosos, da geração de Caim. Iau é o guarda fiel do seu povo.
Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Criador, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormita. Eis que não dormita, nem dormirá o guarda de Israel. O Criador é quem te guarda, o Criador é tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Criador te guardará de todo mal, ele guardará a sua alma. O Criador guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora para todo sempre. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa confiança, que cremos em Yud-Re, Vav-Re, na pronúncia Yal e do Filho Salvador, Yahshua Mashiach. Salmo 91, quebrando toda a influência do espírito invejoso contra a sua vida, contra a minha vida, contra as nossas vidas. E que todo decreto de maldição lançado, rezado, invocado, colocado, direcionado às nossas casas, ao nosso local de trabalho, que seja agora imobilizado, que seja acorrentado com correntes de fogo, cadeados de fogo, silenciado nas profundezas do abismo para de lá não sair. Que a língua do fofoqueiro, a língua do invejoso, do caluniador, seja agora queimado com fogo santo, para que venha a ser ungida em bênçãos e não maldição a partir de hoje. Assim seja? Bora lá. A segurança daquele que se refugia em Yahweh. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Quem confia e quem está guardado debaixo da cobertura do Criador, pode ficar tranquilo. Isso, querido, não significa que não vai vir alavanças de inveja. Isso não significa que não vai vir problemas, adversidade. Mas você pode ficar tranquilo, porque todas, da mesma forma que vêm, são quebradas, são destruídas, são eliminadas, tá? Porque aquele que te guarda não dorme, né? Direi ao Criador, ele é meu Yahweh, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quem fortalece as nossas mãos? O próprio Criador. Nunca esqueça disso. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Querido, todo laço, armadilha, né, que fizer contra a sua vida, laço, dardos inflamados, flechas, né, setas, ganchos, enfim, tudo que for lançado contra a sua vida, não prevalecerá de pé. Por quê? Porque Yud-Re, Vav-Re, através de Yahshua Mashiach, quando nós clamamos a Ele, neutralizamos no nome poderoso de Yahshua Mashiach, é desfeito, é destruído, é anulado. Assim seja, Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. A palavra do Criador é verdade e escudo. É proteção para mim e para você. Por isso que como nós vamos repreender o mal, nós vamos repreender através da oração, do jejum e da palavra, da sã doutrina verdadeira. Em nome de quem? De Yahshua Mashiach. Pela unção poderosa do nome de Yahshua Mashiach. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, né? Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Queridos, as trevas, elas trabalham pela manhã, à tarde, à noite. O maligno, os ímpios, eles rodeiam a terra. Eles circulam pela terra, procurando alguém para se apossar, como o hospitaleiro, que é o maligno, né? Essas pessoas são abduzidas por espíritos imundos, por espíritos demoníacos de destruição, para possar de uma vida, para tomar posse de uma vida, para destruir. O maligno, ele alimenta de quê? Ele alimenta de sujeira, ele alimenta de inveja, ele alimenta-se de destruição, ele alimenta de pecado. Entenda isso. Se você está com pecados, confesse os seus pecados ao Criador e limpa, fecha essas brechas, porque quando não há pecado, nós somos pecadores, mas quando você reconhece que você é pecador e pede perdão ao Criador, certamente, e ali você está sendo fechando brechas contra adversidades, contra ataques espirituais, ataques da inveja, ataques de bruxaria, de feitiçarias, de magias, né? Você ficará imune diante da sua santidade, porque santo é quem? Yahshua Mashiach. Nós temos que ser, se nós somos a geração de Abel, nós temos que ser imitadores de quem? Do próprio Yahshua Mashiach. O que ele fez na terra, ele deixou como exemplos para mim e para você praticar a santidade. Porque a sujeira, a imundície, o pecado é da geração de Caim. Dos filhos das potestades, aqueles que rejeitam Yahweh e Yahshua. Tá bom, queridos? Enquanto você limpa seu corpo, limpa seu coração, limpa sua mente, os seus pensamentos, os seus olhos, unge a sua boca com a palavra, venha ouvir coisas que edificam
Isso significa que você está afastando do mal e aproximando a presença do Criador e conectando-se com Ele. Com isso, você se fortalece espiritualmente contra as redes das trevas, contra as correntes de bruxaria, contra as correntes de feitiçaria, contra as correntes de inveja, contra a sua vida e contra a sua casa. E essas correntes de magia, de feitiçarias, de bruxarias, de macumba, entre outras, elas são destruídas pela sã doutrina, pela sua santidade. Você tem autoridade para lutar contra esse espírito invejoso que você não pode pegar, mas você vê, você sente, né, a ação dele contra a sua vida. E quando a inveja está extrema na vida de uma pessoa, objetos começam a estragar, você sente muitas dores de cabeça, você sente uma inquietação, você sente dores nas costas, um peso nas costas, você não entende, agora você está bem, daqui a pouco você está extremamente irritado. Isso significa que há muitos espíritos invejosos próximos de você ou longe de você. Alguém que está desejando a sua queda, alguém que está querendo aquilo que é seu, alguém que está trabalhando para que você venha cair e que você venha ser destruído. Mas, em contramão, nós temos o Criador dos exércitos de Israel, através de Yahshua Mashiach, que está lutando por nós, porque esta peleja não é minha, não é sua, mas essa peleja é do próprio Criador, Yud-He, Vav-He. E todo aquele que neles crê, obedecerem, forem obedientes, se voltar a palavra com temor, com reverência, essa adversidade será neutralizada, esses ataques serão neutralizados pelo próprio Criador, através do Filho Salvador, Yahshua Mashiach. Continuando, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Nós enxergaremos o declínio dos ímpios, nós enxergaremos com os próprios olhos aquilo que o ímpio tentou te levar a cativeiro, a destruição, a perdas, a prejuízo, a colheita voltará para ele. Isso significa, queridos, que nós estamos lutando com espíritos malignos, potestades e principados. Evidentemente que ele vai usar pessoas que estão no pecado, pessoas que estão na sujeira, na imundície, no espírito de malandragem, para fazer maldades. E essas pessoas que se levantarem contra as suas vidas, acontece que elas colherão tudo aquilo multiplicado que foi lançado contra a sua casa, contra a sua vida, através da inveja, através da magia, através da feitiçaria, através da bruxaria. Certamente elas sim receberão multiplicado aquilo que voltará a elas. Por quê? Porque quando nós quebramos um espírito invejoso, quando nós quebramos um espírito de destruição, de quebradeira, um espírito de contenda, de fofoca, de destruição, de escassez, quando nós neutralizamos aquilo que foi para nossa queda, aquilo volta para o maligno não fica com aquilo, volta para quem fez o ritual e, consequentemente, para as pessoas que estavam envolvidas, né, que participaram desse ritual, e não somente isso, aquelas que porventura tenham pagado para que o diabo viesse trazer destruição na sua vida, na sua casa. Assim seja? Porque quando o invejoso ele é demais, a inveja está extrema, ele fica desesperado pela sua presença, louco, alucinado pela sua queda. E acontece que ele não vai medir esforço. Ele vai pagar alguém primeiro para te destruir. Primeiro ele vai lançar palavras de maldição para tentar te destruir. Depois ele vai começar a fazer rezas contrárias, invocações contrárias. E se não funcionar, ele vai em lugares em territórios pesadíssimos para tentar te destruir. Só que antes de nos destruir, o Criador chega com seu muro, um muro de fogo intransponível, e quando aquela maldade é lançada, ela não ultrapassa a nossa vida, né? Fica frente a frente, mas não ultrapassa o nosso ser. E nós somos livres, somos guardados. Aleluia. É muito poder, né? Finalizando, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calçará os pés o filho do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. E o de rei vai vir. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Xalaim de Yahshua, que todo espírito invejoso, de falsidade, de destruição que for lançado contra a sua vida já caiu por terra, já foi acorrentado com correntes de fogo, cadeados de fogo nas profundezas do abismo e silenciado. Assim seja. Xalaim de Yahshua, receba libertação, receba livramento nesse dia para a glória e exaltação de Yud-He Vav-He. Assim seja. Aleluia.